Olá, meus amados irmãos, eu sou o apóstolo Erasmo. Eu trago para você mais um vídeo de resposta neste canal. Faça perguntas, eu respondo, apóstolo Erasmo. Este canal que é uma extensão do canal Bíblia Chave do Céu. Tá bom, meus amados? Então vamos à primeira resposta. Primeira pergunta com a resposta. José Marcos: pastor, quando as pessoas morrem sem obedecer a palavra, elas vão para as cadeias infernais ou para o lago de fogo? Elas vão para o lugar de tormento, é umas cadeias, esperar o julgamento do trono branco. Depois do julgamento do trono branco, é que elas vão ser lançadas no lago de fogo e enxofre. Fala lá em Apocalipse que é a segunda morte, e lá vão ficar eternamente, tá bom? Todas essas pessoas que vão enfrentar o trono branco, ninguém se salva. Agora, então, por que um julgamento? Essa é a justiça de Deus. Deus vai dar explicação por que essas pessoas estão sendo lançadas no inferno. Às vezes eu prego na minha igreja dizendo que eu acho que vai ter um telão lá e cada pessoa vai ser chamada. Você tem que entender que não existe ordem cronológica, não existe dia, não existe calendário, porque é dia, toda hora, ninguém envelhece. Então não tem tempo, então o tempo não passa, porque não tem tempo, não tem ordem cronológica, entendeu isso? Então, cada pessoa vai ser julgada individualmente. Aí eu creio que vai ter um telão lá para mostrar os erros da pessoa, né? E para que todos vejam o que ela fez de errado. Por isso está sendo lançado no inferno, tá bom? Esse é o julgamento do trono branco. Então, é o Marcelo Araújo, né? Cadê Marcelo Araújo? Estou perdido aqui. Ah, não, tá aqui. É o José Marcos, desculpa, José Marcos, tá bom? Obedecer a palavra, elas vão para as cadeias infernais ou para o lago? Pois é, elas vão para a cadeia, que a parábola de Jesus descreve como lugar de tormento, tá bom? E de lá para o trono branco, aí depois vai ser mostrado por que elas estão sendo lançadas no inferno e vão ser lançadas no inferno. E aquelas que salvam, que morrem obedecendo às leis de Jesus, vai lá para um altar que está entre o planeta Terra e entre o céu de Deus, tá bom? Ali, como se estivesse na mesma situação da região celeste, onde estão os demônios lá, tá, meu querido? José Marcos, Pai do Senhor, obrigado pela tua pergunta, José Marcos. Eduardo Tricolor, boa tarde, pastor Erasmo. Porque às vezes uma pessoa que usa o nome de Jesus e não serve a Deus, às vezes acontece alguma coisa, é só pelo fato do nome de Jesus ser poderoso? Abraço. Não só por isso, né? Muitas das vezes a gente usa o nome de Jesus e não acontece nada, que a pessoa não merece. Isso depende muito da vontade de Deus em cima daquela pessoa. Isso é muito individual. Tu te lembra dos 10 leprosos? Jesus Cristo curou 10 leprosos, só um veio servir a ele. Muitas das vezes Jesus faz um milagre para que a pessoa se converta. É um sinal. Tá entendendo? Eu entrei na igreja, qual foi o sinal? Eu caí endemoniado. E logo em seguida eu continuei frequentando, qual foi outro sinal? Eu fui curado, né? Que eu tinha uma doença venérea crônica, que eu já estava com consulta para me operar. Por isso que eu fui para a igreja, né? E fui curado. Por que Jesus fez isso? É um sinal para eu poder ter fé e ficar na igreja, entendeu? Então, muitas das vezes Jesus usa o pastor para curar um ímpio, para mostrar para ele que aquela igreja é verdadeira, que o pastor é para ele se converter. E muitas das vezes as pessoas não se convertem, recebem como os 9 leprosos, né? Um serviu a Jesus, outros 9 não. Tá bom, Eduardo Tricolor? Tá? Mas pode acontecer sim de curar um ímpio, tá? Com o objetivo de fazer ele acreditar, como um sinal para ele, tá bom? Que a igreja e o pastor é verdadeiro, tá, Eduardo? Pai do Senhor, meu querido. Marcelo Araújo: Pai do Senhor, pastor Erasmo, existem fariseus nas igrejas. Se tem como saber qual versículo nos ajuda a se proteger, saber para não pecar e ter a vida eterna com Jesus Cristo? Um abraço. Olha, quando a Bíblia fala em fariseu, são pessoas dissimuladas. O que é pessoa dissimulada? É uma pessoa que aparenta ser crente, né?
aparenta, mostra que obedece às leis, mas quando está sozinho por aí, peca, né? Faz sexo fora do casamento, vai para motel, bebe escondido, tá entendendo? Então é isso, é uma pessoa dissimulada. Então por isso que é classificado como um fariseu, porque o fariseu tinha a aparência de um homem religioso, mas Jesus, que conhece o coração, sabia que eles eram dissimulados, que eles eram hipócritas, que eles eram falsos. Então é isso, viu, Marcelo? Tá? Não tem um versículo específico. É só a pessoa entender que ela tem que obedecer a palavra. Não pode na igreja ser uma pessoa, aparentemente, e quando está longe do pastor, longe dos irmãos, é um tremendo filho de Satanás, tá entendendo? É só ela não proceder assim, pronto. Cumprir a palavra, e quando estiver fora da igreja, ser aquela mesma pessoa direitinha, tá? Não quebrar os mandamentos às escondidas, tá bom? Marcelo Araújo, Patinho, meu querido. Itamara de Souza Gomes, boa noite. Pastor, eu tive um sonho que eu estava na igreja e eu era pastora e falava em língua e me acordei falando línguas estranhas. O que significa isso? Olha, o primeiro, Itamara de Souza Gomes, né? Não sei se você é evangélica, entendeu? Se for evangélica, eu posso até acreditar que você foi batizada no Espírito Santo. Se acordou falando em línguas, então foi batizada, né? Tem que ver se na igreja você consegue de novo falar em línguas. Se conseguir, porque você foi batizada, né? Se não, é um sonho profético. É o Deus revelando que Ele pretende fazer de você uma pastora. Mas esse sonho não afirma nada. Por quê? Por causa do livre-arbítrio. Deus, através desse sonho profético, Ele mostrou o que Ele quer fazer com você. Agora, vai de você aceitar. De que maneira? Indo para a igreja, obedecendo, se comportando como uma mulher de Deus ou como uma jovem de Deus. Então, Deus mostrou o desejo dele por você. Agora, vamos saber se você vai aceitar. Entendeu? Então, é o livre-arbítrio. Deus não força ninguém a servir a Ele. Mas através do sonho, Ele mostrou o que quer fazer de você. Uma pessoa cheia do Espírito Santo e uma pregadora do Evangelho. Tá bom? Itamara de Souza Gomes, que Deus te abençoe, tá, minha querida? Rômulo Castilho, eu tenho uma pergunta. Tem mulher que casa grávida na igreja católica, isso é pecado? Porque antigamente só usava vestido quem era virgem. Era proibido usar vestido, mulher ser virgem. Hoje vejo mulher que casa grávida. Ô Rômulo, casar grávida, né, e casar não sendo virgem é pecado, né? Tá numa situação de pecado, né? Mas uma vez que a pessoa casa, tá? E vai para a igreja, né? Ela ou ele, um dos dois, né? Ou os dois vão para a igreja, ou só um. Então a bênção vem só para um, bênção de salvação, tá entendendo? Então ela quebra toda essa situação de pecado, né? Porque ela pecou fazendo sexo antes do casamento, ela estava em fornicação. Se ela viesse a morrer nesse intervalo aí, ela ia para o inferno, porque ela estava em fornicação, em pecado. A Bíblia diz que os fornicadores não herdarão o reino de Deus. Fornicar é sexo fora do casamento, mas quando ela casa, ela se redime diante de Deus, né? Aí ela vai ter que ter aquela vida cumprindo todos os mandamentos, e essa questão de fornicação cai por terra, porque agora ela passa a estar uma mulher casada na presença do Senhor, tá bom? Tu falou aqui, tem uma pergunta, uma mulher que está grávida na igreja católica. Igreja católica, tanto faz casar grávida ou não, é uma idólatra, né? A pessoa é condenada pela idolatria. Você pode até casar virgem na igreja católica, todo direitinho, mas vai para o inferno porque é idólatra. A Bíblia diz que os idólatras não herdarão o reino de Deus, tá bom? Então o exemplo que eu te dei em primeiro ponto, para os evangélicos. E em questão dos católicos, tanto faz casar grávida ou não, é católico, já está em condenação pelo fato de adorar a imagem. É proibido por Deus adorar a imagem lá em Êxodo 20, né? E 1 Coríntios 6,10 diz que os idólatras não herdarão o reino de Deus. Não é eu que falo, tá bom, Rômulo? Espero ter te explicado.
Fica na paz do Senhor, tá, Romulo? Obrigado pela tua pergunta. Miguel Dutra, pastor, por que a Igreja Católica não faz... Porque a Igreja Católica não tira capeta de dentro de uma pessoa, né? Não faz capeta de dentro de uma pessoa aparecer, mas a evangélica faz. Ela aparece ainda, expulsa ele. Pai do Senhor, pastor. Miguel Dutra, primeiro que eles têm, como é a palavra? Exorcismo, né? Eles usam essa palavra de exorcismo, mas é tudo uma falácia, é tudo um engano, tá entendendo? Porque quem Atos 1:8, recebereis poder ao descer sobre vós o meu Espírito Santo. Para que esse poder? Justamente para expulsar demônio e para o diabo não tocar em você, né? Então, a Igreja Católica não tem o Espírito Santo. Por mais que diz que a carismática fala em língua, eu não acredito. Eu acredito que ali é engano de Satanás, porque seria um paradoxo. Qual o paradoxo? Deus proíbe idolatria. Como é que Deus proíbe idolatria e ele derrama o Espírito Santo na Igreja Católica? Entendeu? Então é paradoxo. Então, na verdade, eles não expulsam demônio porque não tem poder. Mas nesse caso aí, o exorcismo é um tipo de expulsar demônio. Ele expulsa o demônio, mas é o engano de Satanás. Tá entendendo? Pode não ter a frequência que os evangélicos têm, mas aqui e acolá eles estão expulsando o demônio. Isso na igreja carismática, né? Parece que é a igreja carismática, eles fazem isso lá. Falam em língua e expulsam o demônio, mas é tudo engano de Satanás. Ali é mais uma imitação da igreja evangélica. Tá entendendo? Tá aqui, é o Miguel Dutra. Tá bom, Miguel Dutra? Espero ter te respondido. Fica na paz do Senhor, meu amado. Raquel Alves. Paz, o que o Senhor me diz sobre as igrejas evangélicas que não acreditam em curas através de unção e água? Por exemplo, eu já fui curada através da unção da toalhinha do pastor Valdemiro Santiago. Pois é, né? Isso aí eles perdem muito, né? Tá entendendo? Porque lá em Marcos 16, 17, uma coisa assim, 16, 17, né? Capítulo 16, versículos 16 e 17. Os sinais seguiriam aqueles que crescem. Em meu nome falarão novas línguas, expulsarão demônio e curarão os enfermos. É bíblico isso, né? Então, eu não sei até que ponto eles podem aí estar em pecado diante de Deus, né? Tem que ver se ele cumpre as outras leis direitinho. Eu acho que aí ele se abstém só de uma graça, de um poder de Deus que dá para o povo, né? Tá entendendo? Expulsar demônio, curar enfermo, tá aqui. E tem uns que até criticam quem não acredita, né? O apóstolo Paulo pegava uma peça de roupa do apóstolo Paulo, colocava sobre as pessoas e eles eram curados. Por isso que os pastores hoje fazem isso. Tá bom, Raquel Alves? Então eles perdem, né? Isso é um tipo de incredulidade. Pode até sim haver problema com salvação, tá entendendo? É uma coisa muito séria. Infelizmente, tá, Raquel Alves? Que Deus te abençoe, minha amada. Diego Machado, pastor, fazer mágica é pecado ou errado? Um cristão pode fazer mágica? Eu faço mágica para entretenimento. Não faço mágica nem feitiçaria, apenas mágica. Olha, o Diego, lá em Deuteronômio 18:11, diz que mágica é abominação. Então o que eu te recomendo? É melhor você parar com isso aí, entendeu? Para não desagradar o Senhor. Para não desagradar. Tá entendendo? Então, se a Bíblia em Deuteronômio 18:11 diz que mágica é abominação, então não faça mágica, tá? Por mais que você faz isso de uma forma brincando, mas não faça. É bíblico, é lei, né? Temos que obedecer a Deus, tá entendendo? Se ele não quer que faça, não faça. Porque aí, de uma certa forma, um espírito entra em você, aí sem você perceber, você já começa a fazer aquelas mágicas que não tem explicação, e você não vai perceber que já tem um demônio te usando aí já. Entendeu? Quer dizer, uma porta para Satanás entrar em você. Se o Senhor está proibindo a mágica, está lá em Deuteronômio 18:11. Leia lá. A mágica é abominação. Teve um mágico que parece que o apóstolo Paulo amaldiçoou ele, né?
ele ficou mudo, uma coisa assim. Está lá no livro de Atos. Um mágico estava incomodando, o apóstolo Paulo amaldiçoou o mágico. Então é pecado, tá bom, Diego? Diego Machado, é pecado. Se é pecado, vamos obedecer ao Senhor, tá bom? Fica na paz do Senhor, Diego. Robson Henrique, eu queria saber se canibalismo é pecado. Tem uma história real que pessoas teve um acidente de avião, tiveram que comer a carne das pessoas que morreu. Isso virou até filme. Antigamente as tribos de africanos ou índios comiam a carne de seus inimigos. Talvez isso ainda acontece hoje em dia, porque existem tribos que nunca viu um homem branco na frente deles. Olha o Robson, né? É o Robson Henrique, né? O Robson Henrique. Canibalismo, Robson, é pecado. Essa do filme que tu viu, eu também vi. Foi um fato verídico, né? Só que ali eles comeram carne de uma forma circunstancial, não porque eles queriam, mas para poder viver. Então, numa situação dessa, nessa questão dessas pessoas aí, não estou falando das outras coisas da vida que eles faziam, né? Em comparação à lei de Deus, mas na questão de comer carne, nessa situação é comer carne de uma forma circunstancial. Não foi pecado aí, que foi para sobreviver. É igual a questão que lá na pré-história os filhos de Adão e Eva faziam sexo entre si, era circunstancial, entendeu? Porque tinha que ser entre eles, não tinha outras pessoas, eram só os irmãos. E para que houvesse a multiplicação que o próprio Deus pediu para Adão e Eva, crescer e multiplicar. Como é que os irmãos não vão fazer sexo se só estão entre eles? Entendeu? Então é um sexo circunstancial. Hoje não tem necessidade de um irmão fazer sexo com a irmã, de um primo fazer sexo com a prima, com um tio. Não tem essa necessidade, tá bom, Robson? Então, canibalismo é pecado, mas desses que caiu lá na neve e comeram carne humana, não foi pecado, porque foi necessário eles fazerem isso. É igual a guerra, tu vai para uma... A Bíblia diz que não matarás, mas pô, tu vai para uma guerra, ou tu mata ou tu morre. Aí tu tá defendendo a tua pátria, tu tá em nome do governo, não tu tá querendo matar, tu tá sendo obrigado àquela situação. Primeiro, tu não pediu para ir para guerra. Segundo, tá defendendo a tua pátria. E terceiro, tem que ser assim mesmo. Então, um soldado que mata na guerra não é pecado, tá bom, Robson? São situações circunstanciais e o Senhor compreende isso. O Senhor é um justo juiz, ele julga com justiça, tá bom, Robson? Fica na parte do Senhor, meu querido. Rogério Nascimento, apóstolo Erasmo. Uma suposição: se um homem trair sua esposa e ela descobrir e separar dele, ela pode casar de novo? Pode sim, tá? Rogério Nascimento tá aqui, ó. Eu vos digo, porém, Mateus 19:9. Mateus 19:9. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de infidelidade, a não ser por causa de infidelidade, ou seja, que por infidelidade pode sim repudiar, tá? E casar com outra comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. 1 Coríntios 7:10. Todavia aos casados manda, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Se porém se apartar, que fique sem casar, ou se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Nessa situação de 1 Coríntios 7:10, é aquelas confusãozinhas, aquelas briguinhas bobas. Tem que dar um jeito aí, não pode separar, tá? Senão você comete adultério. É o único pecado que eu tenho falado que não tem como ajeitar, né? Porque outros pecados, eu bebi cachaça, né? Bebi cerveja. Aí você se arrepende, né? Pede perdão, Deus te perdoa. Mas conjunção carnal não tem como, porque aquilo que Deus uniu não separa o homem. Os dois passam a ser uma carne. Como é que tu vai rasgar uma carne? Nos olhos de Deus, quando uma pessoa se casa, tem a conjunção carnal, Deus não vê como duas pessoas, vê como uma. Então jamais pode separar. Quando é que pode separar?
quando houver uma traição, tanto do homem como da mulher. E é o que tu está perguntando aqui. Se um homem trair a mulher pode dar carta de divórcio? Pode dar carta de divórcio e não tem problema nenhum. Contanto que ela se segure, tá entendendo? Não faça sexo até casar novamente. Porque aí ela casou corretamente. E quem adulterou foi o marido. E ela tem que ter prova disso, ou ele tem que ter prova que a mulher adulterou. É só na questão de adultério que pode separar. Brigas, confusões, tem que orar a Deus, tem que dar o jeito aí. Tá bom, Rogério Nascimento? Que Deus te abençoe, tá, meu amado? Maurício, profeta de Deus. Meu bom pastor, o avô da minha prima faleceu ontem. E ele era da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Pessoas da Igreja Adventista serão salvas? Olha, Maurício, biblicamente falando, não é salvo. Pastor, quem é o senhor? Não, eu não sou nada. Eu não acabei de falar? Biblicamente, tá? A parábola das 5 virgens, tá? A parábola das 10 virgens. 5 virgens foram salvas. As outras 5 não. Por causa do quê que aquelas 5 não? E Jesus diz, depois chegaram com azeite, não vos conheço. Você está entendendo? Por que Jesus falou isso? Porque elas não tinham azeite. Azeite é símbolo do quê? Do Espírito Santo. Espírito Santo ao ponto de falar em língua. Essa é a prova. Nós, seres humanos, vivemos pelos sentidos, pela visão, no caso. Então você precisa ver alguém falando em língua para você entender que aquela pessoa é batizada. Por isso que quando teve em Atos, teve o dia de Pentecostes, era uma gritaria que o pessoal pensava que estavam doidos. Mas por que a gritaria? Porque justamente Deus sabe disso. Nós vivemos pelos 5 sentidos. Então, para poder entender o que está acontecendo, tem que haver o barulho, para provar que você fala em línguas. Tá bom? Maurício, profeta de Deus. Então é isso. Sétimo dia, eles não falam em língua, não tem o Espírito Santo. É bíblico, né? Eu não estou falando da minha cabeça, eu estou falando da palavra das 10 virgens. As 5 que não tinham o Espírito Santo não entraram no céu. O que é que eu deduzo? Que o sétimo dia que não fala em língua, não tem o Espírito Santo, não entra no céu, né? Estou respondendo com base bíblica. Tá bom, Maurício? Que Deus te abençoe, meu amado. Hipólito Júnior. Obrigado pela resposta, pastor. De fato, querer, eu não quero, mas nesta função não tenho escolha. Ou eu ou ele. Digo, atiro somente em legítima defesa. Sou batizado, falava em língua, e durante meu dia a dia e durante alguns destes acontecimentos, o Espírito Santo não falou mais comigo. Eu sonho, expulso demônio, faço orações por criança. Muito obrigado pela sua oração, pois minha pangastrite foi embora. Não há doença. Sei que estou sendo cuidado a todo momento. Atiraram contra mim a um passo de distância e não me acertaram. Acredito que estou numa prova, senão já estaria morto. Pedi transferência para o administrativo, pois vejo que cheguei no limite. Olha, Hipólito, tu fala que tu tem proteção porque te deram um tiro e não pegou. Tá entendendo? Pode ser e pode não ser. Tá entendendo? Tu tem que ver os dois lados da moeda. Ninguém sabe o coração de Deus. O que eu entendo é o seguinte, que Deus é legalista, Satanás é legalista. Tá entendendo? Então, você não ter o Espírito Santo é sinal que você relaxou. Relaxou por quê? Porque o mundo passou a ser mais importante para você. O teu trabalho, o sistema material e tudo mais. Por isso que o Espírito Santo se afastou. Você está sendo fiel dizimista, então você é um ladrão. Então Deus não ouve pecadores. Então essa questão aqui de dar o tiro e não pegar, eu posso acreditar em sorte que você teve. Porque se você morre na hora dessa, você vai para o inferno. Tá? Porque o próprio diabo, ou Hipólito, não vai deixar tu entrar no céu. Ele é o advogado de acusação. Já leu isso? Jesus é o advogado de defesa e ele é o advogado de acusação. Ainda tem essa. Porque Lúcifer foi expulso do reino de Deus através da lei de Deus. Então, ele vai achar que Deus é imperfeito. Como é que Deus expulsou Lúcifer e não coloca o Hipólito no inferno? Por estar relaxando as leis. Então repensa nisso, viu, Hipólito? Repensa nisso. Não sei se tu viu aí, se está nesse mesmo vídeo, uma escrita falando que um tio dela estava desviado, se reconciliou. Uma semana depois, o diabo tinha prometido que ia matá-lo e matou ele.
Tá entendendo? Então, quer dizer, ele pode ter se reconciliado fisicamente, mas faltando ainda cumprir as leis, e o diabo é legalista. Então, se não está cumprindo a lei, ele pertence ao diabo. Se você, Hipólito, não está cumprindo as leis, você pertence ao diabo. Isso aí é um fato. Isso aí é um fato. Como é que o Hipólito é filho de Deus? Ah, porque o Hipólito é bonitinho, porque, sabe, é melhor do que os outros? Não. Você se torna filho de Deus quando você obedece às leis de Deus. E Deus não pode fazer nada, tá? Tanto Satanás é legalista, Hipólito, como Deus é legalista. Muito cuidado. Tu fica olhando para o mundo, tá entendendo? Empolgado com as coisas do mundo, Hipólito. Tudo isso passa. Eu e você, Hipólito, toda a população, somos peregrinos. A nossa casa verdadeira é no céu. Então, a Bíblia diz, não é vós que me escolheste, é eu que escolhi a vós, né? Então Deus te escolheu, te chamou, valoriza isso, Hipólito. Tá entendendo? Se você não está falando em língua, não é que o Espírito Santo se afastou, é que você se afastou e começou a pecar. E o Espírito Santo não habita onde há pecado. Aí ele se afastou de você. Então você está uma geladeira, você está frio, né? Penso eu, tá? Se você ainda não fala em línguas aí, se você morrer hoje, você vai bater no inferno, tá bom, Hipólito? Falo isso porque eu te amo em Cristo Jesus, tá? E eu prego aqui sem mistura. É a palavra pura, tá entendendo? Você não sabe o rigor da salvação. Deus quer deixar um legado. Então Deus não passa a mão na cabeça de ninguém, porque Ele vai pegar toda essa desde a rebelião até o dia do juízo final, Ele vai colocar toda essa história da humanidade num museu no céu para ser exemplo eterno. Então é como se Deus nos conduzisse, nós, filho de Adão e Eva, nós, mão de ferro, para poder deixar um legado, diferente daqueles que não... porque o diabo levou a terça parte, as duas partes, né? O diabo levou uma parte, que é a terça parte, as outras duas partes ficaram com Deus. Esses são os filhos queridos de Deus que estão lá. Os anjos lá, eles têm do bom e do melhor. Mas nós aqui, que somos filhos de pecadores, Adão e Eva, Deus conduz a gente com mão de ferro. E porque Ele quer deixar um legado. Então, para você entrar na porta estreita, no caminho apertado, tá entendendo? Você tem que mostrar que você é filho de Deus. Você tem que provar isso, tá? E se o Espírito Santo se afastou de você, Hipólito, é porque você não está se comportando corretamente, tá entendendo? E não tem nada a ver que você tenha matado alguém. Se matou no cumprimento da lei, aí não é pecado. Mas tem que ver se você não se corrompeu com dinheiro. Eu não estou aqui afirmando isso, tá, Hipólito? É só falando de forma hipotética, tá? Você sabe da sua vida. Se você pegou algum dinheiro de corrupção, tá entendendo? Se você não está dando dízimo, essa aí é a tua queda, tá bom, Hipólito? Falo isso porque a Bíblia diz que vigiai, porque nós não sabemos nem o dia nem a hora. Você não sabe nem o dia e a hora que vai morrer. Ainda mais você sendo um investigador, né? Um policial aí, tá bom, Hipólito? Tá? De uma hora para outra você pode ter a vida ceifada. Quando você falou que tem a proteção, você é que pensa. Se você não está cumprindo a lei, você não tem proteção nenhuma de Deus. Isso é bíblico, não é eu que falo, não. Vê Sansão, te lembra de Sansão, Hipólito? Te lembra de Sansão que arrancaram os olhos dele? Te lembra porque ele estava em pecado? Te lembra disso? Né? E Sansão, desde pequeno, já da barriga da mãe dele, já tinha o Espírito Santo já, mano. Tá entendendo? E ele foi levantado como juiz. Olha a autoridade que é. Mas burlou a lei, entendeu? Deus abandonou Sansão. Aprende aí, tá, Hipólito? Eu sei que você é um querido. Abraço para você e abraço para o seu filho, tá bom? E para sua esposa também. Que Deus te abençoe. Faça uma grande obra na sua vida, tá, Hipólito? Então, amado, eu paro por aqui, tá? Eu espero ter respondido todos à altura, conforme vocês perguntaram, tá bom, meu amado? Então, não se esqueça de se inscrever nesse canal, você que não é inscrito. Deixa o seu like, compartilhe esse vídeo, tá bom, meu amado? E toque no sininho para você ser notificado. Fique na paz do Senhor, em nome de Jesus.